Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E hoje estou aqui para responder a seguinte pergunta que me foi feita. E eu acredito que essa pergunta também pode ser a sua pergunta. Um amigo mandou uma mensagem para mim em uma das minhas redes sociais perguntando: Denis, por que Deus não ouviu a minha oração? Então eu não queria dar uma resposta para ele de qualquer maneira. Eu dei a resposta baseada na Sagrada Escritura, segundo aquilo que Jesus nos ensinou. Então quero fazer esse vídeo porque outras pessoas com certeza também já fizeram essa pergunta e talvez não tiveram resposta. Primeiro eu queria dizer de antemão que Deus sabe de tudo. Então veja só. Quando nós vamos orar, veja que o Salmo 139 ou 138, dependendo da tradução bíblica, diz. Salmo 139, versículo 4. A palavra ainda não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces por inteira. Ou seja, esse salmo diz para nós que ainda que nós não falemos, Deus já sabe o que está no nosso coração. E mesmo que não tenha chegado ainda na nossa boca para expressarmos a Deus a oração vocal, verbal, Deus já sabe por inteiro daquilo que nós precisamos. E Jesus repetiu isso quando no capítulo 6 de São Mateus, os apóstolos pediram que Jesus ensinasse os apóstolos a orar. E Jesus, para ensiná-los a orar, Jesus repete a mesma coisa parafraseando o Salmo 139. Jesus diz no capítulo 6, versículo 8 de São Mateus: Não sejais como eles, os incrédulos, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidades antes mesmo de pedires. Ou seja, Deus sabe daquilo que nós necessitamos antes mesmo que nós peçamos, antes mesmo que a palavra chegue à nossa boca. Aí você diz: sim, Denis, e por que Deus não ouviu a minha oração? Aí eu queria trazer o próprio Jesus orando, pedindo a Deus algo, e de repente a oração que ele faz, ele se dá conta que o Senhor, que Deus não iria responder essa oração da maneira que Jesus pedia. Por quê? Veja só. Mateus capítulo 26, versículo 39 diz assim: E indo um pouco adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, se é possível que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ou seja, nós precisamos compreender algo bem importante que Jesus nos ensina na prática. Jesus estava no Getsêmani. Aqui é naquele contexto quando Jesus entra no jardim do Getsêmani e ali Jesus está sofrendo, angustiado. E ele diz: a minha alma está angustiada até a morte. E ali Jesus, com uma ânsia, um desejo de morte, por conta do sofrimento que caiu sobre ele, e esse sofrimento era o peso do meu pecado e do seu pecado, Jesus diz ao Pai: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Que cálice? Se for possível, Pai, eu realizar a tua vontade sem necessitar ir para a cruz. Jesus estava dizendo isso no contexto. Que faça o possível para que eu não vá. Aí Deus vai e ilumina Jesus de uma maneira extraordinária, porque a natureza humana que sofria cedeu para o Jesus que estava disposto e era obediente, e foi obediente até a morte de cruz, estava disposto a fazer a vontade do Pai. Ele disse: mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. E muitas vezes nós
oramos e não conseguimos resposta de Deus para a nossa oração, porque aparentemente a nossa vontade é boa. Por exemplo, Jesus queria, se possível, não ir para a cruz. Esta era a vontade de Jesus. Mas ele percebeu que a vontade de Jesus, a vontade dele, não era a vontade do Pai. Por isso ele disse: esqueça, Pai, a minha vontade, mas faça a tua vontade. Primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 14, o apóstolo João, ensinando a igreja, ele diz o seguinte a respeito da oração: esta é a confiança que temos em Deus. Se lhe pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ou seja, se nós pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Veja só, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, muitas vezes, nós podemos dizer assim: Denis, mas eu estava pedindo que uma pessoa fosse curada do câncer, eu estava pedindo que uma pessoa fosse curada da AIDS, eu estava pedindo que uma pessoa fosse curada de uma enfermidade que estava definhando a sua vida e que iria levá-lo à morte. Eu pedi isso é bom, isso é justo. E Deus não fez, Deus não realizou. Eu quero dizer para você, meu irmão, que isto é bom, isto é justo, numa ótica nossa, como Jesus. Mas na ótica de Deus, aquilo ali, a cura daquela pessoa pode não ser o melhor. Aí você pode dizer: como isso? Ou seja, em primeiro lugar, Deus quer a salvação de cada um de nós. E é por isso que Jesus disse uma vez: olha, se o teu olho te faz pecar e te leva para o inferno, arranca o teu olho e joga fora. Porque é melhor entrar no céu faltando um dos olhos do que ir com todo o corpo para o inferno. Se a tua mão te leva a pecar, arranca e joga fora. Porque é melhor entrar no céu faltando uma mão do que ir com todo o corpo para o inferno. Ou seja, meus irmãos, às vezes a vontade de Deus estará aparentemente contraditória com as aparências e as situações que nós estamos vivendo. Foi por isso que Jó, quando foi indagado pela esposa, que chegou para ele e disse: olha, tu estás aí perdendo tempo, amaldiçoa esse Deus e morre logo. O que foi que Jó disse para aquela mulher? Tu és uma tola, tu falas como uma louca. Se Deus nos deu o bom, o que é bom, por que também Ele não pode nos dar o que é mal? Quando Jó diz dar, aí ele está falando em permitir o mal. Ele disse: Deus me deu, Deus tirou, bendito, louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, o apóstolo Paulo disse assim: e nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. Ou seja, aparentemente, nós pensamos que o que nós queremos é bom, mas o que Deus quer é sempre melhor. O segredo para vivermos de maneira concreta e de maneira correta a nossa oração, a nossa intimidade com Deus na oração, é saber que eu preciso me humilhar e Deus precisa crescer. Deus precisa ser Deus. Aquilo que João Batista disse: é preciso que eu diminua para que ele cresça. Ou seja, diante de Deus em oração eu me humilho e faço aquilo que Jesus ensinou: Pai nosso que estás no céu, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra. Ou seja, é a vontade de Deus. Não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Essa vontade de Deus pode nos levar a sofrer, a chorar, a nos angustiar, a cairmos em tristeza. Mas nós precisamos compreender que é sempre o melhor. Deus não ouviu a sua oração, porque o melhor
para você ou para a pessoa que você orava foi o que Deus fez ou o que Deus permitiu. Tenha fé, creia nisso e você vai compreender o amor de Deus em qualquer situação. Deus abençoe você, que o nosso Senhor Jesus Cristo seja para sempre louvado em nossos corações, em nossas orações. Amém. Dá uma curtida no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e compartilhe esse vídeo, vamos ajudar a evangelizar. Deus abençoe, fica na paz.